Quero trazer aos irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu tenho certeza que o Senhor falará poderosamente com cada um de nós. Amém? 2 Reis, capítulo 23, de 1 a 3. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então deu ordem o rei e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até ao maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo uniu a esta aliança. E todo o povo anuiu a esta aliança. Eu quero até fazer uma outra adaptação aqui. E todo o povo aceitou esta aliança. Quero que você repita comigo aqui. Você em casa repita também. Vamos lá? E o povo aceitou esta aliança. Feche os seus olhos, Pai. Nesse momento que lemos a Tua palavra e que vamos meditar nela. Nesse momento que a Tua igreja está aqui com o seu coração aberto para receber a Tua mensagem. Ó Espírito Santo de Deus, atua poderosamente nesse lugar, nos corações, em cada um que decidiu entrar aqui, em cada um que decidiu conectar-se a esse culto agora, para que o Teu Espírito, através desta palavra que já é poderosa, que já é viva, que já é eficaz, possa trazer um grande efeito e um impacto para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Igreja, pode se sentar. Nós meditaremos então nessa noite, como já disse no início, sobre esse tema, renovação da aliança. É um tempo que nós precisamos pensar muito. Algumas igrejas, alguns líderes estão preocupados porque o distanciamento social, o distanciamento entre as pessoas está também, infelizmente, na vida de muitos, trazendo um distanciamento espiritual. Porque não é só o distanciamento dos outros irmãos, não é só o distanciamento da igreja, que alguns ainda insistem que não podem voltar. Não é só o distanciamento, enfim, de estar atuando na obra de Deus, na casa de Deus, mas o distanciamento do próprio Deus. Era para ter sido diferente, igreja, porque olha, pelo menos o povo de Israel, quando passava por um grande conflito, quando passava por uma grande adversidade, quando passava por um problema muito sério, causado por eles ou não, assim que eles tinham oportunidade, eles renovavam a aliança. Não é para você essa palavra que está aqui, no sentido de que você está aqui, mas essa palavra também é para você que mesmo estando aqui, os seus caminhos estão totalmente ao avesso, ou ao contrário daquilo que Deus já declarou pela sua palavra, que Ele deseja, que Ele quer que nós vivamos. Vez ou outra, havia entre o povo de Israel confissões públicas, e a confissão pública, aleatória, não era todo momento, mas em tempos, como eu já disse, talvez depois de uma grande frustração, depois de perder uma guerra, aí as pessoas lembram de Deus. E o que está me causando estranheza nesse tempo é que nem assim alguns estão se lembrando de Deus. Por isso o Senhor colocou no meu coração trazer nessa noite que é necessário uma renovação de aliança.
É necessário sim, é necessária esta mudança nos nossos corações. Pessoas vivendo estado de perda, mas mesmo assim querem continuar no pecado, no erro, mesmo perdendo. Ah, pastor, mas a vida não continua? Mas é um momento de refletir e continuar sim a vida. Claro, eu sou pela vida, mas a vida com Deus. A vida na presença dEle. Nós não vamos ganhar nada com isso, irmãos, irmãs, igreja aqui presente, igreja em casa, se nós nos distanciarmos do Senhor. Esse rei, o rei Josias, no capítulo 22, eu só vou fazer uma alusão sobre ele, no versículo 1, diz assim a palavra: tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Primeira parte, só a parte A do versículo, porque é importante nós sabermos. Ele começou com 8 anos de idade, e reinou 31 anos, ele deixou o reinado com 39 anos. Mas este rei, o rei Josias, que o seu nome significa Jeová apoia, ele fez a diferença no seu povo, ele fez a diferença no seu reinado. Ele foi aquele que trouxe de volta o culto a Deus. A idolatria estava instalada, e logo no início do seu reinado, eu fiquei pensando, logo no início do seu reinado, havia muita idolatria. E o que ele pôde fazer como um menino de 8 anos? Porque se nós formos para o Novo Testamento, a gente sabe que inclusive quando ainda é muito criança, tem um tutor. Mas esse menino Josias, e rei, com todo respeito o menino aqui, né? Mas esse rei Josias, ele tinha já algo diferente desde criança. Desde criança. Ele já tinha em mente, e eu comecei a pensar, quando eu tinha 8 anos, o meu batismo aconteceu aos 9, e eu comecei a pensar, é verdade, com 8 anos, eu já tinha noção do certo, do errado, eu já sabia que eu queria servir ao Senhor. Talvez, bem no início, 8, 9, 10, 11, sei lá, até os 15 anos, o seu poder de reinado, de rei, era um pouco limitado pelos seus tutores. Mas assim que ele teve chance, e é isso que eu quero que você grave na sua mente nessa noite, você está com essa chance. Essa chance já lhe foi dada. Essa chance foi dada a mim e a você na cruz do Calvário, de que nós não podemos ficar para trás mais. E assim que ele teve chance, ele fez com que o culto a Deus fosse restituído. Um profeta, 300 anos antes do seu nascimento. Olha que interessante. 1 Reis 13:2. Um profeta, denominado apenas como homem de Deus, disse nesta profecia que Deus levantaria um rei que iria abolir, cessar com a idolatria. E este nome, o nome do rei, era Josias. E toda a profecia, eu volto para a cruz de Cristo, já foi confirmada e nos dada que nós temos autoridade em Cristo Jesus para vivermos uma vida em liberdade, sem idolatria, sem pecado. Ai, pastor, o pecado, sim, que tão de perto me rodeia, ele quer me derrubar, ele quer me embaraçar, ele quer me fazer cair, antes de cair ainda, tropeçar. Mas eu tenho, pela autoridade que está no nome de Jesus, e aquele sacrifício que não foi qualquer coisa, eu tenho autoridade sobre tudo isso. Mas mesmo assim parece que não é suficiente, e precisa de reconfirmações e de confirmações. Então eu não relutei. Deus colocou no meu coração, reconfirma para a igreja, que eu quero uma renovação de aliança. Porque o meu povo fazia isso. O meu povo renovava a aliança. Eu quero ainda falar um pouco sobre esse homem de Deus, citado em 1 Reis 13:2, porque é interessante que não há o nome dele. E em 2 Reis também ocorre o mesmo texto, falando de um outro homem de Deus, que não tem o nome dele. E isso me fez pensar em uma outra coisa.
Num tempo que a gente está vivendo em que as pessoas querem aparecer, elas querem serem reconhecidas pelo tamanho da igreja, pelo nome, por isso, por aquilo. O homem de Deus não precisa disso, o que ele precisa é obedecer. E este homem de Deus, tanto de 1 Reis como lá em 2 Reis, entrega a palavra determinada por Deus. Nós não precisamos aparecer, o que nós precisamos é obedecer. Este episódio aqui do capítulo 23, que é a base e o texto dessa mensagem, da mensagem dessa noite, é um cerimonial e ele é comparado com os fundamentos lá do pacto que houve em Mispá. Alguns dizem Mispa, mas aqui na minha Bíblia está o acento no pá, Mispá. 1 Samuel 10, 25, daqui a pouco eu vou ler com os irmãos, exatamente fala sobre este fundamento que o povo fez. Também este cerimonial que Josias provocou aqui é comparado à renovação do pacto lá em Siquém, em Josué capítulo 24, em que nós temos no versículo 15, aquela declaração muito conhecida de Josué dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolhem aí o que vocês querem fazer. Depois dele falar sobre uma renovação de mente, de pacto, de aliança com Deus, ele fala: agora vocês aqui sabem. Vocês querem colchear entre os dois pensamentos? Vocês querem continuar fazendo o que está obedecendo a Deus, mas também seguindo os deuses dos pais de vocês? Vocês querem fazer de conta que estão obedecendo a Deus, mas desobedecendo de outras formas? Eu e minha casa, portanto, serviremos ao Senhor. Eu e minha casa estamos com o Senhor. Esse cerimonial de Josias, ele é mais importante ainda, no sentido de que ele leva para este cerimonial, para este pacto, todo o povo. Olha só, o versículo 1 diz que ele começou dando ordem aos anciãos de Judá e de Jerusalém para se ajuntarem a ele. Geralmente, quando há uma pregação como essa, muita gente fica pensando: essa mensagem é para o líder, né? O pastor tem que dar exemplo, os líderes de ministério precisam dar exemplo. Sim, se estivesse parado aqui no versículo 1, eu ia dizer: irmãos, e essa palavra de renovação de pacto ou de aliança é para nós, os líderes da igreja, eu como pastor, você líder de ministério. Mas não foi isso. O versículo 2 fala que subiu à casa do Senhor com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, todos. Também os oficiais, os sacerdotes, os profetas e todo o povo. Olha aqui que interessante, desde o menor até ao maior. Quando isso acontecia com todas as camadas, é porque Deus realmente queria impactar a nação. E hoje Deus está nesta igreja com todas as camadas aqui. Pastor, por que tem camada na igreja? Tem, até porque você escolheu. Tem gente que só gosta de sentar no banco e ficar. Aí é uma camada. Tem aqueles que gostam de fazer, é outra camada e outra camada. Mas aqui é para todas as camadas. Todas as camadas. A renovação de aliança e viver o melhor de Deus é estar na sua presença. Esta igreja está sendo alertada. Minha esposa, Margarete, tem pregado sobre santificação. Semana passada eu trouxe uma palavra também nesse sentido. E hoje, renovação de aliança. Esta igreja está sendo avisada. A minha parte como rei Josias é obedecer. É trazer aquilo que Deus manda para que a igreja se oriente e ande. Pastor, está acontecendo alguma coisa? Não. Quando eu assumi esta igreja, e eu já disse isso várias vezes, mas tem gente nova aqui, eu disse para o Senhor: me ajuda a realizar um ministério onde eu possa sempre trazer a tua palavra de forma preventiva, ou seja, não precisa estar acontecendo nada para eu trazer uma palavra específica para a igreja. Porque quando chega no remediativo, é porque a doença já se instalou, o problema já está grande e muitas vezes incontrolável. Então, nesta noite, mais uma vez, trazer à igreja uma renovação de aliança, um convite para uma renovação da aliança, não é porque eu acho que a igreja está distante ou não. Não estou aqui olhando para a vida de ninguém, mas eu estou trazendo a mensagem de Deus e a ordem de Deus para esta igreja, como Josias obedeceu, como o rei Josias fez esse cerimonial para dizer
para você, para todas as camadas, para quem é líder, para quem não é, para quem deseja ser, que Deus deseja algo novo da sua vida. Igreja, ou nós tomamos essa confissão pública que muitas vezes ainda é necessária e nós precisamos fazer, ou então nós poderemos incorrer, que foi a mensagem da semana passada, um pouco dela, incorrer na perda do amor. E a culpa será nossa, porque o que nos inspira e o que nos faz amar é porque somos amados por Deus, e Ele nos amou primeiro. Então não há justificativa para no meio do caminho, eu sei que muita gente tem passado adversidades e dificuldades, o povo também aqui passou em outras vezes. Quando foi feito esse concerto aqui, agora sim, nós vamos lá para 1 Samuel, capítulo 10, versículo 25, o povo estava recebendo a confirmação de que Saul seria rei, e eles mesmos que escolheram, eles mesmos. Isso trouxe um abatimento ao coração de Samuel, porque disse: Senhor, eles não me querem mais como juiz ou profeta sobre eles. E Deus disse: Samuel, aquieta-te, porque não é a você que eles estão ofendendo, negando, eles estão negando a mim. Não é você que eles estão perdendo a preferência, eles estão perdendo a preferência a mim como rei sobre a vida deles. Então Samuel vai lá e faz uma cerimônia, que está aqui no versículo 25 e 26. Olha só, declarou, 1 Samuel capítulo 10, versículo 25 e 26. Declarou Samuel ao povo o direito do reino, que o rei podia fazer, não podia fazer. Escreveu no livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Quando declarou então Samuel, estou no 25 ainda, quando declarou Samuel então ao povo o direito do reino, estava dizendo: agora povo, o direito do rei é esse, o direito de vocês é esse, o dever do rei é esse, o dever de vocês é este. Foi tudo lido, foi tudo bem falado, e ele ainda escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Ah, mas Deus falou comigo sobre esta aliança aqui. Escreveu num livro e o pôs diante do Senhor. Sabe do que eu me lembrei? Do dia que eu e você passamos pelo batismo. E na nossa pública profissão de fé, nós empenhamos a nossa palavra. De viver uma vida para Cristo. Não é? De vivermos uma vida em Cristo. Assumimos um compromisso que nós daríamos testemunho lá fora. Assumimos um compromisso de que quanto à igreja nós assumiríamos as responsabilidades para com ela. É ou não é? E aquela, abre aspas, simples ata, foi apresentada ao Senhor. E você está cumprindo? Às vezes tem gente pensando em algo tão grandioso, tão maravilhoso, e hoje, inclusive, aos seus olhos, inalcançável, porque você ainda não está fazendo o básico do que você se comprometeu a fazer. Renovação da aliança passa por isso. Eu quero que você pense nessa noite, igreja. Igreja, eu estou falando a minha igreja, que Deus me deu responsabilidade sobre ela e por ela. De que você, eu também lá atrás, quando me batizei, e como pastor, assumo compromisso todos os dias com o Senhor. De que nós não nos apartaríamos do nosso compromisso com Ele. De que nós viveríamos para Ele. Depois fomos para o ato do batismo, que é simbólico, mas de um grande efeito. E a simbologia do batismo é, para quem batizou agora há pouco tempo, né? Está bem fresquinho aí. Morrer para o mundo e viver para Cristo. Você já morreu para o mundo mesmo. Porque batismo não é um banho que lava, não é água benta. Porque nem água benta tem poder. A água do batismo não é mística.
Quem nos lava do pecado é o sangue de Jesus. E quem garante que nós estaremos a salvo do pecado, porque firma a nossa fé nele, é o Espírito Santo de Deus. Mas a minha parte e a sua parte em tudo isso, porque nós não podemos nos salvar. Não há uma participação direta na salvação, porque não há como morrermos por nós mesmos. Mas há uma questão de escolha. E eu escolhi, e por isso prego nesta noite, esta renovação da aliança. Eu escolhi ter uma aliança com Deus. Versículo 26 diz que também Saul se foi para sua casa, a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens, cujo coração Deus tocara. Deus tocou o coração de Saul naquele dia. Deus tocou o coração dos homens que estavam com ele. Dos homens que estavam com ele, essa tropa que andava agora com ele, a partir de então, eu não posso falar nada. Mas Saul roeu a corda. Mas Saul errou no propósito. Mas Saul falhou na questão da aliança. E isto nos serve de base. E está escrito, como diz o apóstolo Paulo, exatamente para nos chamar a atenção que assim como este homem, e um rei, hein? Assim como este homem teve problemas porque falhou na aliança, nós também poderemos ter. Nós também teremos, aliás, eu quero afirmar, nós também teremos. E é por isso que todos os dias nós precisamos repensar. Samuel, ele anotava. Samuel cuidadosamente anotava todos os fatos que se davam. E por isso me fez lembrar como a ata, que é uma questão da Igreja Batista, né? De anotar que naquele dia, tantos irmãos, tantas irmãs fizeram um compromisso público com o Senhor. Mas voltando para Josias, que faz esse compromisso com Deus, que no mesmo capítulo 23, ele purifica o templo para deixá-lo apto ao culto, a partir do versículo 4. A partir do versículo 15, a palavra diz que ele derribou, ele acabou com o altar de Betel, ele tirou do meio deles o altar que estava em Betel, que Jeroboão, filho de Nebate, edificou e fez com que o povo de Israel pecasse. Ele reinstituiu a Páscoa, a celebração da Páscoa. Ele foi um rei, um homem de Deus piedoso. Depois você pode ler na sua casa com calma todo o capítulo 23. Como é maravilhoso e como é diferente um homem ser usado por Deus. E aqui nesta noite, sem sombra de dúvida, todos os homens e mulheres que pisaram aqui, ou que estão em casa assistindo, serão homens como Josias usados por Deus. Você quer isso? Você crê nisso? Deus quer começar restaurando o teu coração, restaurando a tua vida, restaurando os teus costumes, restaurando as coisas que você faz. E Ele fará, porque Ele tem poder. Ele faz com que o povo, aqui no versículo 3, eu quero ressaltar o versículo 3 ainda. Ele faz com que o povo, ali em pé, junto à coluna, ele fez aliança ante o Senhor. Mas ele fez em nome de todo o povo, para que o povo seguisse ao Senhor. Não só ele, mas todo o povo seguisse ao Senhor. Porque o texto nos leva a entender assim, que o rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem. Quando ele fala, quando o texto diz para o seguirem, é porque o rei aqui coloca no pacote, envolve na aliança dele, a aliança de todo o povo. E o desejo do meu coração, como líder desta igreja, é que não só eu faça uma aliança, mas que vocês estejam em aliança com o Senhor. Ah, igreja, aí a própria igreja não vai se conhecer ante ao que Deus vai fazer no meio desta igreja.
É uma igreja missionária. É uma igreja que tem coisas acertadas. É uma igreja que por onde passa tem marcado. Como graças a Deus pudemos estar agora no Ceará em maio e deixamos a nossa marca lá. A marca de Cristo, né? Não deixamos uma PIB Norte lá, deixamos a marca de Cristo. Mas igreja, eu sei que Deus tem muito mais. O povo de Deus alinhado com o Senhor, olha para a história de Israel, olha para a igreja primitiva, o povo, quando o crente, o cristão verdadeiramente está alinhado, estamos alinhados com o Senhor, que eu quero me incluir nisso. Há a manifestação da glória e do poder do Senhor. O rei Josias, então, desafia o povo e, na verdade, envolve o povo e diz ao povo: nós guardaremos os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos de todo o nosso coração e de toda a alma. Mandamentos, testemunhos, estatutos, essas palavras que eu acabei de citar, significam a totalidade do conteúdo do livro de Deuteronômio. Ou seja, ele leva o povo a assumir de novo a aliança com o Senhor, de viver os 10 mandamentos, de cumprir os 10 mandamentos e de cumprir todos os propósitos de Deus. Enquanto eu estou pregando isso agora, aqui, e é a minha responsabilidade, talvez em um outro lugar, estão massageando e dizendo: não tem problema se você quer viver uma vida torta, mas aqui eu vou continuar insistindo que não. Não é para você viver uma vida torta. Porque senão, igreja, nós vamos chegar para esse problema aqui. Vamos lá para Apocalipse. Nós vamos para esse problema aqui, ó. Apocalipse capítulo 2. Eu vou dizer de novo. Não está acontecendo nada na igreja para que eu trouxesse essa palavra como remediativa, ou como algo desesperador, ou como algo, olha, muda. Não. Eu sei que talvez individualmente alguém está absorvendo essa palavra e o Espírito de Deus está falando: renova a aliança, renova a aliança. Mas a igreja, de um modo geral, esta palavra é mais uma confirmação de que se nós continuarmos na aliança com o Senhor, Deus fará proezas através desta igreja. Mas eu fiquei só um pouquinho preocupado e falei: Senhor, eu vou falar isso para a igreja. Vai falar. Que nós não podemos cair no erro da igreja de Éfeso. Capítulo 2, versículo 2, Deus fala assim para esta igreja: eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, que são homens que não querem compromisso, que não querem mudança de vida. Mas, no versículo 4, Deus fala: no entanto eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Por isso eu cantei essa música com os irmãos agora no início: acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. É porque se um irmão ou uma irmã aqui nesta noite estiver com seu amor apagado e trazendo como base o que Josias fez, o rei Josias fez, de envolver todo o povo na aliança e ninguém podia ficar de fora, assim como Acã foi um problema muito grande para o povo de Deus, porque ele escondeu o pecado, escondeu os despojos. Também, se há alguém no meio da igreja, às vezes com algumas práticas, tem impedido um agir maior de Deus. E isso é Novo Testamento, não é Antigo, porque é no Novo Testamento. A preocupação de Deus para com as igrejas faz com que João escreva a igreja em Éfeso, que agora, para nós, algumas pessoas ficam procurando: que tipo de igreja eu sou? Que tipo de igreja a nossa igreja é? Mas eu trago para esta igreja que nós que temos
obras, que nós que temos muito labor, isso é fato, isso é aprovado por Deus, isso é o que Deus ama. O versículo 3 ele fala: tens perseverança, suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tudo isso eu já vi acontecer nessa igreja, e tem acontecido ainda, mas o que nós não vamos deixar acontecer, não está acontecendo, e nós não vamos deixar acontecer, é o versículo 4. A perda do primeiro amor. É exatamente por causa desse labor, é exatamente por causa desta questão de não suportar coisas más, não ficar negociando com o pecado. Fica aí na igreja, faz o que você quer, que pode incorrer em a igreja ficar introvertida e falar: também vamos andar bem devagar. Conheço vários líderes, irmãos, conheço várias igrejas que estão assim. Vamos trabalhar menos, não adianta de nada, a gente aposta, a pessoa chega nova, a gente recebe, depois que põe para andar, a pessoa começa aí o pastor começa a desanimar, a igreja começa a desanimar, mas isso não chegará a esta igreja, sabe por quê? Porque nós estamos nessa noite aqui renovando a nossa aliança com o Senhor, e Ele nos dará todo o poder, e Ele também nos desafia pelo versículo 5 de Apocalipse 2, lembra-te de onde caístes, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Agora a conversa é com cada um de nós, e eu quero até que você feche os seus olhos agora. Eu quero que você feche os seus olhos agora. E eu quero que você pense exatamente de onde você caiu, de onde Deus te trouxe. Lembra-te de onde caístes e arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Eu quero que você se lembre nessa noite de tudo que Deus fez, porque já que a aliança proposta pelo rei Josias envolvia todo o povo, eu quero nessa noite me apropriar dessa palavra de Deus e também trazer uma aliança para todo o povo. Você que está em casa, eu quero que você também faça esse compromisso agora. Feche os seus olhos e se coloque diante de Deus e comece a pensar: Senhor, o que eu preciso mudar? O desafio do Senhor para nós é: arrepende-te e volta à prática do teu primeiro amor. Eu tenho certeza que tem gente aqui nessa noite que precisa ouvir essa palavra e precisa tomar essa decisão de voltar ao primeiro amor. É com você que Deus está falando agora. Porque, sabe, igreja, por que Deus fica falando isso para mim, pastor? Talvez tem gente incomodada dizendo: já é o terceiro culto, quarto, sei lá, que eu venho e estou escutando isso, martelar, mudança, muda. Sabe por quê? Minha esposa Margarete gosta de falar isso. É porque você dá um caldo ainda. Deus, Ele não desiste de ninguém. Mas se isso serve de base para você, quando Deus está desafiando o seu povo, quando Deus está confrontando o seu povo, é porque Ele tem planos para o seu povo. Porque chegou um dia que Israel foi tão longe, como está registrado na palavra de Deus. Veio para os seus e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha só, chegou no momento que Israel foi tão longe, que Deus disse: agora Israel, a aliança não é com você, povo de Israel. A minha aliança é com a igreja. Agora não tem outra forma de fazer aliança, até a volta de Jesus. É a igreja. Por isso Deus está fazendo uma aliança individual aqui, comigo, com você, com cada um de nós. É o tempo de se levantar. É tempo de mudar. É tempo de rever os conceitos. É tempo de dizer ao Senhor: eis-me aqui. É tempo de dizer: Senhor, eu fui muito distante, eu cheguei muito longe, eu até estou cansado, eu até estou ferido, mas eu tenho saudade de ouvir a tua voz.